E olha só que assunto interessante, uma universidade dos Estados Unidos realizou uma pesquisa e concluiu que as crianças que começam a falar tardiamente têm mais probabilidade de ter ataques de raiva do que aquelas com um desenvolvimento médio de linguagem. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos a psicóloga especialista em crianças, Fernanda da Cruz Bertan. Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Ataque de fúria, ataque de raiva, geralmente é um assunto que sempre está na rodinha dos pais, né? Então, é um assunto para o público do nosso Ver Mais. Essa pesquisa é interessante. Vocês, como profissionais da área da psicologia, já identificavam que o atraso da fala, né, já era uma das causas desses ataques de raiva ou de fúria nas crianças? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde à audiência. Na verdade, a gente recebe muito, né, muita queixa dos pais, né, principalmente nas crianças com idade escolar, desses ataques que a gente considera, né, de fúria, né, ou de raiva, né, que é uma emoção que todos nós temos, né, e as crianças também acabam apresentando bastante esse tipo de comportamento, principalmente na idade inicial, que é talvez um dos objetivos que essa pesquisa teve, né, de identificar quais são um dos motivadores, né, maiores do ataque de fúria, de raiva, enfim, justamente porque esse período a criança ainda não tem o desenvolvimento, né, total, ou daqui a pouco tem um desenvolvimento tardio da fala, né, e que muitas vezes não consegue expressar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, né, e esse sentimento acaba vindo muitas vezes no ataque de raiva, sim. Como identificar o que seria realmente um ataque de raiva? Porque tem a birra, né, tem as brigas, tem a má vontade, né, tem todas aquelas características e tudo que acontece numa família. O que seria um ataque de raiva, um ataque de fúria? O que caracteriza? Então, geralmente o que a maior parte dos pais tem dificuldade é de fazer essa identificação do que é um, do que é outro. O ataque de birra, na maioria das vezes, a gente vê aquela criança, né? Vamos pegar aí um exemplo bem comum, né? Que a maioria dos pais passa por isso. A criança está no supermercado, né? E aí quer alguma coisa e na maioria das vezes acaba, né? Gritando, esperneando, chorando e os pais ficam, né? Quase que se sentindo muito incomodados com aquela situação, não sabem se retiram do supermercado, se dão aquilo que a criança deseja, né? Muitas vezes a criança, ela demonstra desejos, vontades, né, por obter algumas coisas e expressa desta forma. Então, a birra, né, muitas vezes é aquela teimosia, aquela coisa que você está dizendo não é o momento, depois, né? E aí acaba acontecendo muitas vezes um comportamento de choro, de grito, de se jogar no chão, né? Principalmente no caso da criança pequena. A raiva, a agressividade, ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela pode vir verbalmente, a agressão, né, do grito, do choro, no caso da criança que não tem habilidade de fala ainda bem desenvolvida, mas também pode vir através de palavras, palavrões, enfim, né, que muitas vezes te agridem conversando, não consegue conversar, né, mas também pode vir através de tapas, né, de chutes, de beliscões, de mordidas, né. Quando a criança começa a ter um período de socialização na escola, muitas vezes a divisão de brinquedos, né, ou até mesmo de atenção do professor, do amiguinho que ela tem mais afinidade, muitas vezes acaba acontecendo isso, o empurrão, né, vai lá e bate, vai lá e tira o brinquedo do outro, né. Então, esses comportamentos são diferentes daquela criança que está lá se jogando no chão, ou chorando, né, brigando por alguma coisa que ela deseja. Mas é bem importante a gente pensar no seguinte: toda vez que essa criança tem tanto um ataque de birra quanto um ataque de agressividade, ela quer satisfazer um desejo, né? Ou seja, a gente não está atendendo aquela necessidade que ela tem, que ela entende que ela tem, vamos dizer assim, né? Que a gente chama da frustração, né, Fabiana? Então, às vezes acontece esse tipo de situação. Dentro desses sintomas que a gente está tentando diferenciar e, né, acaba realmente confundindo, tem uns que entram, parece, num transe. Né, que eles começam a chorar ou eles querem aquilo e não sai daquilo, né? Faz parte também de um ou de outro ou dos dois?
Geralmente as crianças começam a ter esses comportamentos para a gente atender essas necessidades, esses desejos, entre 2, 3 anos, que é muito mais comum esses comportamentos aparecerem, né? Então, o que acontece? Nesse momento, quando a criança tem o primeiro ataque de birra ou tem o primeiro ataque agressivo, a maior orientação que a gente dá aos pais é de tentar conversar, explicar para ela, né, que às vezes a gente também não pode comprar tudo que ela deseja ou ir naquele local que ela quer ir, né, ou sair do parque quando não quer sair, né, que tudo tem o seu momento, o seu horário. E até às vezes a questão financeira, que a gente fala muito da questão de objetos, né? Que eles querem tudo, né? Eles querem tudo, exatamente. Então, a gente sempre tenta orientar que nesse período a criança seja educada, né? Para aquele contexto. Então, a gente orienta sempre os pais a tentarem conversar, explicar, né? Porque é muito comum. E vai ter muitas brigas e muitos gritos e muitos choros. Mas eu vou te perguntar daqui a pouco, já tem gente participando aqui com a gente, quero incentivar o pessoal a mandar mais perguntas. A Fernanda vai continuar mais um pouquinho aqui. 98405-2073 é o WhatsApp para participar com a gente. Fernanda, pode ficar um pouquinho mais com a gente? Sim, sim.